Tá, então, o objetivo agora nosso é estudar um pouco de expansões em série, séries de funções, estabelecendo dois resultados, né? O que é uma relação de ortonormalidade, que é a definição para o tipo de base que nós vamos usar. Como se faz a expansão propriamente dita. Como se determina os coeficientes de expansão, né? E o que é a relação de completeza, que é obedecida por bases ortonormais. É isso que a gente precisa fazer. E aí vamos fazer uma aplicação, um exemplo, que é obter uma função de Green por série num determinado exemplo. Tá? Então eu vou começar a fazer essa expansão em série, uma proposta para mostrar para vocês como é que funciona. Então, essa parte aqui, olha, esse início é bem direto. Eu vou definir uma base ortonormal. Vou definir uma base ortonormal pela seguinte relação. Essa base, os membros dela eu vou indexar pelo índice n, né? Eu vou assumir em uma dimensão por enquanto. E eu digo que essa base ortonormal no intervalo fechado 0 a A, se os pares de funções obedecem a essa relação aqui. U m asterisco de x, complexo conjugado, o n de x dx, é um delta nm, que vai valer então 1, se o n é igual a m. Isso representa a normalização que eu estou assumindo para essas funções de base, né? Se o n é igual a m, essa é a relação da normalização dessas funções no intervalo entre 0 e a. E é zero de outra maneira, se o n é diferente de m. Essa é a parte da ortogonalidade. Tá? E essa integral, ela muitas vezes eu vou representá-la dessa forma, que é o produto interno entre essas duas funções, por definição. Tá? Então eu pego o complexo conjugado do primeiro, integro com a segunda função no intervalo, né, em que isso é definido. Tá? E isso então vai dar 0 ou 1. Quer dizer, a projeção medida pelo produto interno, ela vai ser 0 no caso de funções ortogonais, como é o que a gente espera. E o que eu faço com essa base? Né? Então, o que eu vou fazer com essa base é uma expansão de uma função f de x naquele intervalo. Então, expansão no intervalo entre 0 e a. De uma função que estou chamando genericamente de f de x. Então, é natural eu escrever que o f de x, né, é o somatório em n, todos os membros da minha base, de um coeficiente de expansão vezes o membro da base. Né, tudo bem, para isso é que eu tenho uma base. A questão é, quem é o coeficiente de expansão? Para determinar o coeficiente de expansão, é uma coisa que a gente já fez muito em outros cursos, né, em eletro, né, quando a gente fazia aquelas soluções da equação de Laplace, etc. Eu tenho que gerar a relação de ortonormalidade aqui, porque com ela eu consigo esse delta que vai eliminar o somatório para mim. E eliminando o somatório, eu consigo isolar o Cn. Então o caminho é bem direto. Olha, se eu multiplico os dois lados por um um asterisco integro de 0 a A, naturalmente eu vou ter do lado direito a relação de ortonormalidade. Então é isso que eu faço. Integral de 0 a A, o m asterisco de x, f de x dx. O que eu fiz do lado esquerdo, eu faço do lado direito. Então, vou ter o somatório em n, cn, a integral de 0 a a do um asterisco de x, o n de x dx. Esse aqui é o produto interno, então, do membro da base, o m, com a minha função f.
né, pela minha definição, era exatamente o complexo conjugado do primeiro vezes o segundo integrado naquele intervalo. É o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o produto interno dos membros da base, exatamente na forma da minha relação de ortogonalidade, e então eu gero aqui um delta de Kronecker, que é o que eu falei para vocês, que vai cancelar o somatório porque o n está variando. Mas tudo é zero por causa desse delta, exceto quando o n é igual a m. Então, com isso, eu tenho que a minha equação fica escrita assim, ó. Esse produto, que é essa integral, é igual a um c, vou colocar tudo, integral de um cn, né? É uma somatória em n de cn delta nm. Então, esse aqui é um cm. Ora, se um cm é o mf, eu sei que o cn vale o nf, produto interno aqui. Então, esses são os coeficientes de expansão que entram aqui. De forma que eu posso escrever a minha expansão explicitamente agora como somatório em n desse produto interno, o n de x. A expansão é bem intuitiva quando eu escrevo desse jeito, porque eu posso interpretá-la assim. O f de x vai ser escrito por meio das minhas funções de base, com coeficientes de expansão que são obtidos projetando o f em cada uma delas. Então eu tenho uma parte do f no 1 vezes o 1, uma parte do f no 2, o 2. O que é uma parte do f em alguma coisa? É a projeção do f nesse membro da base, que é medido pelo produto interno, assim como acontecia com vetores e produto escalar. Entenderam isso? Tá tranquilo? Sim. Tá. Então tá. A gente viu a relação de ortonormalidade, né? Está expressa por essa equação aqui. E a expansão está expressa por essa equação. Aí, agora, daqui a gente extrai a relação de completeza, que é uma relação que tem que ser obedecida pelos membros, que é obedecida pelos membros de bases ortonormais. Ela está contida aqui, é só a gente reescrever essa equação. Então é bem uma questão de abrir isso aqui na forma de uma integral de novo. Olha. Vou colocar assim, ó. O que é essa integral? É a integral do un asterisco f. Para não confundir com esse un de x aqui, eu vou usar a variável linha na minha integral. Posso usar qualquer coisa, né? Mas aí eu estou usando linha aqui só para diferenciar. Então esse é o meu coeficiente de expansão. E aqui eu tenho o meu un de x. Essa é exatamente essa equação de cima. Só coloquei o produto interno por aberto aqui. Tudo bem. Agora, olha o que eu posso fazer. Essa integral aqui vai ser feita na variável com linha. Eu posso rearranjar essas coisas aqui de qualquer maneira, porque tudo que está com linha está aqui dentro já. Ó. Eu só não posso tirar linha, coisa de linha de dentro da integral. Colocar coisas que não tem linha dentro da integral, eu posso, porque eu estou colocando constantes. Então, eu posso reescrever isso como essa integral do somatório em n. Posso passar para dentro, somatório, não tem problema nenhum. E eu vou escrever aqui, olha, o n asterisco de x', ele tem que ficar dentro da integral. É a única coisa que eu não posso errar. Esse n de x eu vou pôr aqui. Ele é uma constante dentro dessa integral. Eu posso colocar ele em qualquer lugar. Até antes do n x', se eu quiser. Eu só não posso tirar do somatório porque ele tem um índice n. Tá? Então, as duas restrições. Tudo que é linha tem que ficar dentro da integral. Tudo que tem índice n tem que ficar dentro do somatório. Se eu obedecer isso, eu posso fazer o que eu quiser aqui. É o que eu estou fazendo. Então, eu posso colocar aqui assim, ó, só enfatizar esses termos que eu criei. Aí sobrou quem? O f de x', está aqui, de x'. Então, eu só reescrevi mesmo, né? Eu não fiz nada muito elaborado, não. Só que a gente tem que olhar para essa equação e perceber que ela impõe uma restrição sobre esse termo em parênteses. Porque eu tenho um f de x aqui e eu tenho um f de x' aqui.
Uma equação como essa só é verdade se esse parênteses que está aqui for um delta de x menos x'. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque aí, se isso aqui for verdade, o que eu vou ter é isso aqui, olha, integral. Olha, eu estou falando que esse parênteses tem que ser um delta de x menos x'. F de x' eu só repito, dx'. Vocês lembram como a gente discutiu isso quando a gente falou das funções delta de Dirac? Que eu conseguia resolver a integral se eu tivesse um delta lá dentro. Como é que eu resolvo a integral? X' está variando. A função delta zera tudo, exceto x' igual a x. Então, só sobra um ponto. Esse ponto é o f de x, então. Ele sai fora. É o f avaliado em x. E o resto tudo é a integral do delta, que dá 1. Né? É uma maneira de pensar essa equação. Né? Vocês estão confortáveis com isso aqui? A gente já tinha discutido um pouquinho, né? Tá bom? Então fica claro que isso é verdade, né? E essa é a relação de completeza. Né? Tudo que eu usei foi que a base é ortonormal, porque graças a isso eu construí essa equação. E a relação de completeza eu não fiz mais nada além de reler essa equação aqui, colocando coisas para dentro, para fora. Então o que eu chamo de relação de completeza para os membros da base é isso aqui. Ó. Eu somo agora o mesmo n, mas em variáveis diferentes, assim, ó. O n de x', o n de x. Isso aqui é uma representação de uma função delta x menos x'. Tem que ser assim. Foi o que a gente obteve daqui. Tá? Então essa é uma relação que vai ser bem importante na nossa vida. É obedecida pelos membros dessas bases ortonormais. Tá? Vou dar um pequeno exemplo aqui, só escrever na verdade, que faz a conexão com o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O exemplo é o seguinte: nesse intervalo 0 e 1, as funções, isso aqui eu vou dar por enquanto, depois a gente vai ver direitinho quando a gente estudar séries, mas eu vou falar que essas funções seno de n πx formam uma base ortonormal nesse intervalo. Tá? Então, se isso é dado, como que é a relação de completeza para isso? Ela é isso aqui só. Isso aqui é de n igual a 1, 2, etc. até infinito. Tá? Então, o que é isso? Assim, raiz de 2, aí dá um 2 aqui do lado de fora. Asterisco não vai, o complexo não conta nada porque a função é real. Mas aqui é na variável linha. Então eu escrevo seno de n π x', vezes a função com o mesmo n na variável com x. Então, se eu encontrar isso aqui em algum somatório, nesse intervalo de 0 a a, eu posso dizer que isso é uma função delta de x menos x', porque me foi dado saber que essa é uma base, esse aqui é um membro de uma base, né, para um intervalo de 0 e 1, esses são os membros da base. E aqui eu tenho, então, a relação de completeza nessa região. Tá? Então essa é um exemplo dessa relação. Parece que a gente não vai usar isso nunca, né? Então vou mostrar para vocês como que usa e como que aparece, né, numa determinação de uma função de Green. Tá? Então esse é o exemplo que a gente vai ver. Funções de Green e séries. Lá no final do curso a gente vai voltar a isso para estudar outras séries baseadas em outras funções. Funções que formam uma base completa na esfera, são os harmônicos esféricos. No cilindro unitário vão ser as funções de Bessel. Por enquanto a gente está nos senos aqui. Tá? E aí a gente vai formalizar isso nas próximas aulas, mas vamos só ver como que usa isso em funções de Green. Então eu vou considerar um exemplo. Né? O exemplo que eu tenho é a função de Green de Dirichlet. Então eu estou tratando um problema de equação de Poisson. Eu nem preciso falar qual que vai ser a densidade de carga, a condição de contorno específica que o potencial vai ter que assumir nos limites, porque eu quero só a função de Green. Então o que eu preciso é do espaço. Qual que é a geometria minha? A geometria minha é o quadrado que vai estar aqui, olha, entre 0 e 1 em x, 0 e 1 em y.
Então, o meu problema, que seria o meu problema físico, é o seguinte: dentro desse quadrado eu vou especificar uma certa densidade de carga. E no contorno desse quadrado eu vou especificar uma função que é o potencial fixado nele. Né? Pode ser constante, pode ser funções, mas o valor no contorno é dado. E a densidade de carga aqui vai ser dada. Aí a pergunta é: qual que é o potencial em qualquer ponto aqui? Bom, isso é um problema de equação de Poisson. Né? O Laplaciano de V tem a ver com a densidade de carga, eu tenho que resolver isso. Aí a gente já viu que a gente pode resolver usando a função de Green. Então, como é que eu obtenho a função de Green para esse problema? Eu estou trocando o problema. Qual que é o V? Qual que é a função de Green para o problema? Definir o espaço, definir a geometria. Então, eu consigo saber qual que é a função de Green. No problema de Poisson com Dirichlet, a gente viu que a função de Green tem que satisfazer isso aqui. Olha. A função de Green em geral para a equação de Poisson foi essa. Vou colocar aqui x menos x'. Nesse problema específico, eu tenho xy, então eu vou ter x menos x' e y menos y'. Se eu tivesse 3 dimensões, eu teria delta de z menos z' ainda. Mas esse é o problema que eu tenho que resolver. Com condições de contorno, que são as seguintes. Se o problema é de Dirichlet, a gente viu numa aula anterior que a função de Green tem que ser zero na superfície. Então esse é um problema muito bem determinado que eu posso atacar por uma expansão em série, como eu vou mostrar para vocês. Tá? Quem são essas superfícies? São esses contornos. Então eu falo que G em x igual a 0 tem que ser igual ao G em x igual a 1, que tem que ser igual ao G em y igual a 0, que tem que ser igual ao G em y igual a 1, tudo isso tem que ser 0. Essa é a função de Green de Dirichlet. Com ela, a gente viu que a gente tem a solução formal da equação de Poisson para esse tipo de problema. E aí, então, por isso que essa condição de contorno aqui é usada. Tá, então, a ideia que a gente tem que usar aqui é a seguinte. Eu vou propor uma expansão e mostrar para vocês como que os passos que eu dei para propor isso. Então, é uma proposta de expansão da função de Green. Em que tipo de função? Ora, eu acabei de escrever aqui para vocês. No intervalo entre 0 e 1, essas funções formam uma base. Então, por que não usá-las? Vamos lembrar desse exemplo para pensar isso. Tá, então, eu vou pensar o seguinte. Olha, eu vou colocar um 2 aqui, que vocês vão ver por quê. Depois, um somatório em n, que vai de 1 a infinito. São membros da minha base. Olha, de 1 a infinito. Aí vou colocar, então, um seno de nπx. Vou colocar também um seno de nπx'. E uma função das minhas variáveis y e y'. Parece tudo bem obscuro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa expansão funciona se o Gn de y e y' satisfizer a seguinte equação diferencial. Gn de y e y' é igual a menos 4π delta de y menos y'. Eu vou tirar isso tudo do que a gente tinha visto antes, que é essa equação com essas condições de contorno. Tá? Parece que não tem... Eu só escrevi uma proposta, né? Por que eu fiz essa proposta vai vir agora. Então eu tenho essa proposta para a função de Green que depende de x, x', y, y', que eu estou propondo com a condição de que esse g minúsculo satisfaça, que é uma função de y e y', satisfaça essa equação aqui. Então olha por que eu estou propondo isso. Eu estou de olho nessa equação, olha, no espaço quadrado aqui. Então o Laplaciano são duas derivadas em x e duas derivadas em y. Então vamos calcular na minha proposta o que é a derivada segunda em relação a x. D2g dx2. Olha o que vai ser. Eu tenho duas vezes, estou pondo aqui, olha, somatório de Gn de y e y'. A derivada passa direto por isso. A derivada passa direto por isso aqui, porque isso é em x', e encontra isso aqui. Então a única coisa que ela faz é derivar duas vezes o seno.
Então vai render aqui um menos N2 π2 vezes o próprio seno. Então eu escrevo aqui, olha, menos N2 π2 vezes o próprio seno. Esse é o efeito da derivada. E esse aqui eu mantenho porque ele é constante nessa derivada. Ficou só isso. Agora eu faço a mesma coisa, porque eu tenho que montar o Laplaciano. Como é que eu derivo duas vezes em y? Ora, agora esses dois senos são constantes para essa derivada. E a derivada atua só no g. Então ela vai ser escrita assim, ó. Derivada segunda do g em y. Colocar gn. Seno de nπx. Seno de nπx'. Bom, agora eu somo essas duas coisas e tenho um Laplaciano. Então vamos somar. Eu tenho isso aqui comum com isso aqui, olha. Então eu posso pôr em evidência duas vezes somatório. Então fica tudo em evidência aqui, olha. Vou ficar com alguma coisa e aqui eu vou ficar em evidência seno de nπx, seno de nπx'. O que fica em evidência? O que fica multiplicando aqui? Os senos, né? O g, derivada segunda dele, menos n2 π2 vezes gn. Tá bom? Agora é que vem aqui o argumento que eu queria que vocês aprendessem bem. Olha, o que tem que ser isso? Isso eu sei pela equação diferencial. Isso tem que ser menos 4π delta de x menos x', delta de y menos y'. Tudo bem. Aí o que eu falo para vocês é, se esse colchete for igual a menos 4π delta de y menos y', olha interessante isso. Se for isso aqui, ó, olha, o que é isso? Eu já tinha escrito antes. É a equação que eu estou propondo para o Gn. Tá? Então, eu estou falando assim, se isso aqui for verdade, então, o que acontece? Olha o que acontece com o Laplaciano de G. Isso sai do somatório, porque aqui não depende de n. Então, vai sair do somatório. Vai ficar menos 4π delta de y menos y', que multiplica o que restou. O que restou foi duas vezes somatório em n, de seno de nπx, seno de nπx'. O que é isso aqui? Esse colchete. Delta de x menos x'. Exato, porque é a relação de completeza. Então, delta de x menos x'. Então, vocês veem, deu certinho, olha. Se eu proponho uma expansão daquele tipo, fica perfeito, porque eu tenho a equação montada essa expansão que eu propus, ela vai obedecer a minha função de Green, a equação que define ela, desde que eu resolva isso aqui e ache o g. Eu tenho que resolver isso aqui agora, né? E vou achar o g minúsculo. Se eu achar o g minúsculo resolvendo isso, eu consigo encaixar ele aqui e tenho o g completo. Aí eu tenho a expansão completa. Olha o que eu faço ainda. Observe o seguinte, x igual a 0 e x igual a 1, isso aqui é 0. Então tá bom, eu já estou satisfazendo essa, Então eu tenho que impor aqui ainda que esse gn em y igual a 0 é igual a gn em y igual a 1, que é 0. Então eu imponho isso, eu vou ter isso aqui satisfeito e isso aqui satisfeito. Isso aqui já vai estar satisfeito porque eu acabei de ver que essas duas afirmações são suficientes para isso. Então, eu resolvo completamente o problema. Tá? Eu vou só começar aqui, porque aí não é muito não precisa muito preocupar com isso, eu quero só mostrar para vocês como que resolve. Que é fácil resolver essa equação. Tá? É bem fácil resolver essa equação. Então, eu vou escrever aqui só mostrar os passos iniciais. Então, tudo que a gente precisa é resolver isso aqui agora. Olha. Com o Gn em y igual a 0, igual ao Gn em y igual a 1, sendo 0. Então, tá.
Por que é fácil? É porque a equação é quase sempre homogênea, como sempre a gente tem usado. Então, os passos aqui são muito parecidos com o que a gente já fez antes. Por isso que eu não vou repetir muito, né? Mas eu vou lembrar vocês só o inicinho aqui para vocês verem que é tranquilo. Se y, então eu vou dividir duas soluções, ó, y maior que y' e y menor que y'. Y menor que y' e y maior que y'. Se for menor, que é o primeiro caso, isso aqui é zero, porque a função delta é zero tudo. Quem que é a solução disso? Olha, é muito simples, a gente resolve imediatamente, são soluções tipo exponenciais, né? É como se fosse assim um a n e elevado a nπy mais um bn e elevado a menos nπy. Não é isso? Ó. Se eu derivo duas vezes, eu vou ter n2π2 aqui. Menos n2 e a própria função. Menos n2π2 a própria função é zero. Então, mesma coisa se eu tiver o sinal menos aqui. Então, são funções exponenciais, né? Crescentes e decrescentes. Bom, se o y é maior que o y' é a mesma equação, né? Então é a mesma coisa. Mas eu tenho a condição de contorno. Então olha o que eu posso fazer com isso aqui. Eu tenho que casar o A e o B de forma que se o y for zero, eu estou aqui embaixo. Olha. Aqui é o y, né? Y igual a zero, eu estou aqui embaixo. O y' é algum ponto aqui dentro. Y menor do que y' é com certeza o que acontece quando o y é zero. Porque aí o y é o menor valor possível. Nada é menor que ele. Então o y igual a zero tem que ser imposto aqui. Então fica claro que essa solução tem que ser tipo um AN, um outro AN, qualquer, vou colocar linha, seno hiperbólico de nπy, para y menor que y'. Por que é o seno hiperbólico? Porque o seno hiperbólico é isso aqui, ó. nπy menos e elevado a menos nπy. A menos uma constante, né? 2. Ora, se o y é zero, né? Isso aqui é 1 menos 1 que é zero. Então dá zero. Então é isso. Tá bom? Se o y é maior que y', tá? Eu estou na equação de baixo. E aí, a condição de contorno no y igual a 1 é essa superior aqui. Nada é maior que o y quando o y é igual a 1, porque eu estou no limite de cima. Então, para impor essa condição de contorno no y igual a 1, eu tenho que ver aqui embaixo. Bom, então eu faço isso. Dá isso aqui, quer ver? Olha. Seno hiperbólico de nπ 1 menos y. Por quê? Porque quando o y é igual a 1, isso é seno hiperbólico de zero. Seno hiperbólico de zero, de novo, é zero. Então, olha, eu vou construindo a solução assim, fica fácil fazer. Aí eu tenho que casar essas duas no y igual a y'. Tá? Então eu faço depois isso. Aí eu lembro vocês que a gente fez isso já para a equação de onda. O que eu faço? Elas têm que ser contínuas. E o que mais? Elas têm que ter uma derivada descontínua, porque se eu integro aqui passando por y igual a y', isso aqui dá menos 4π. Isso aqui dá zero, porque o g é contínuo. Isso aqui dá uma diferença entre as derivadas em y igual a y'. Então eu tenho um salto da derivada por causa desse delta, que tem que ser incorporado na solução. E essas funções têm que ser contínuas. Aí segue o mesmo rumo da última vez que a gente discutiu. E aí isso determina para mim completamente o meu Gn. E tendo o meu Gn, eu venho aqui e tenho uma função de Green para esse problema. Olha. A função de Green é essa aqui. Ó. Aí vai ficar todinho determinado. Olha. Gn e os senos já estão aqui. Tá? Então é uma coisa bem engenhosa. Eu resolvi uma função de Green, uma coisa meio tirada do nada. Olha, um quadrado no espaço aqui bidimensional entre 0 e 1. Se eu tenho uma base de funções nesse espaço, eu proponho uma função de Green baseado nessas funções e guiado por algumas coisas, entre elas, e de forma bem importante, a relação de completeza, porque a relação de completeza envolve funções delta de Dirac que estão na não homogeneidade na função de Green. Daí a importância delas nesse problema que a gente viu aqui quando eu fiz o Laplaciano e cheguei nesse colchete que dava o delta. Então agora eu fiz meio assim, propus
e mostrei porque que funciona. Agora, quando eu der para vocês qualquer coisa para expandir, vocês já vão ter uma função, uma base de funções na cabeça e a relação de completeza para ela. E aí, lembrando da relação de completeza para ela, vocês vão conseguir propor uma expansão com isso. Né? A relação de completeza está aqui, olha, numa variável, né? X, num par de variáveis x, x'. A outro par de variáveis fica a ser determinado pela equação diferencial que vai envolver outro delta. E aí essa aqui eu tenho que trabalhar ela, depois eu encaixo a solução. Então esse é o caminho para a gente resolver essas coisas.